Como aumentar as vendas da minha escola de idiomas? Foi uma pergunta do Aureliano. Então, vamos lá. Eu já ensinei aqui nas lives, né? O meu método, você tem um conjunto de passos. Anota aí os 10 passos que eu vou dizer aqui que você tem que fazer para a sua venda aumentar. O número 1, você tem que entender quem é o cliente ideal com mais chance de compra. Ok? Você escolher o cliente mais lucrativo, o cliente que fica mais satisfeito com o seu produto ou serviço, o cliente que te indica para várias pessoas, o cliente que compra mais de uma vez, quem é o cliente mais lucrativo. Então, número 1, entender quem é o cliente mais lucrativo. Número 2, entender o que esse cliente quer ouvir para tomar a decisão de comprar com você. Número 3, fazer atração de clientes, entendendo quem é o cliente ideal, como atrair esse cliente com mais chance de compra. Número 4, fazer uma apresentação de vendas baseada no item 2. Fazer uma apresentação de vendas baseada no que o cliente quer ouvir para comprar com você. Número 5, eliminar as objeções de compra do cliente. Você tem que eliminar as objeções antes que elas se instalem na mente do cliente. Muita gente perde venda porque espera chegar na hora do fechamento para eliminar as objeções. O cliente já tomou a decisão de não comprar com você. Você tem que eliminar as objeções durante a sua apresentação de venda. Número 6, gerar valor. Você fazer o seu cliente perceber que ele vai receber muito mais vantagens do que vai ter que pagar. Aí ele vai perceber que é uma oferta irresistível. Número 7, fazer um fechamento de vendas que converte, não deixar o cliente escorregar. Tem gente que chega no final do fechamento e comete um erro, faz algumas coisas erradas, o cliente escorrega. Aí você perde a venda. Número 8, depois que o cliente tomou a decisão de comprar, focar em aumentar o ticket médio, que é fazer o cliente comprar ou um pacote mais completo, ou um produto mais completo, ou então o cliente comprar mais do mesmo, mais quantidade do mesmo produto ou serviço, ou aumentar um mix de produtos, ele levar produtos adicionais complementares ao produto que você está vendendo. Número 9, criar uma recorrência ou uma recompra. Fazer o cliente comprar várias vezes o mesmo produto com você, o mesmo serviço, ou comprar produtos ou serviços adicionais, ou indicar outras soluções baseadas no que você já vendeu. E número 10, conseguir indicações que esse cliente te indique outros clientes. Então, eu ensino aos meus alunos essas 10 etapas, esse processo de vendas para você aumentar muito mais as suas vendas. Tem muita gente que pensa que vender é dom, nasce com uma pessoa, e não é venda, é método. Se você usa o método certo, você vende muito. Se você usa o método errado, você vende pouco. E tem muita gente aqui que tem bom produto, tem bom serviço. Quando você vende para alguém, o cliente fica satisfeito. Você trabalha muito, mas você começa a não conseguir vender na quantidade que você gostaria. Aí começa a te gerar dor. Você fica chateado, impaciente, sem saber onde é que está errando, desmotivado, frustrado. E aí acaba não sendo legal com a sua família, acaba não conseguindo dormir, porque você fica perdido. Cara, onde é que eu estou errando? Eu tenho um bom produto, tenho um bom serviço, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí começa a ficar com medo de ficar endividado, medo de quebrar, medo de virar funcionário dos outros. Sua vida vira um inferno, parece um filme de terror. Porque você sabe que tem um bom produto, mas não sabe como fazer o seu produto ou o seu serviço vender muito mais. Ok? A Lu está dizendo que é bem assim mesmo. Mas tem solução, Lu. Tem solução. Então fica comigo aqui nas lives. Participa do nosso evento online que vai te ajudar bastante, beleza? Então vamos lá. Aí aqui vamos responder aqui agora o Aureliano. Como aumentar as vendas da escola de idiomas? Primeiro, Aureliano, você tem que seguir esse nosso processo. Mas eu vou dizer quais são os pontos principais. Isso vale para todo mundo. Vale para o Aureliano, que é dono de uma escola de idiomas, e vale para a Multishop, que tem uma loja de perfume. Tem muita gente que fica perdido onde está, que não sabe como aumentar as vendas. Eu digo o seguinte, quando você implanta na sua empresa o processo de vendas que eu ensino, você consegue entender qual etapa, anota aí, qual etapa do seu processo de vendas está te atrapalhando. Qual etapa, que quando eu analiso, não sei se você sabe, eu tenho como clientes empresas como
Dell, Microsoft, Itaú, Vivo, Bradesco, Unimed, Instituto Embeleze, algumas das maiores empresas do Brasil. Mas o que eu mais ajudo, o que eu mais atendo, eu ensino donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas. Donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm equipes pequenas. Ele fala, mas Sérgio, por que é dono de pequena empresa? Eu falo porque o dono de pequena empresa, ele comete muitos erros. Aí é mais rápido ajudar. O dono de pequena empresa que implanta o meu método, ele aumenta as vendas rápido, que é fácil achar onde está errando. Então, por exemplo, no meu treinamento Venda Turbinada VT7, tem mentoria ao vivo toda semana, durante 7 semanas comigo. Aula ao vivo, mentoria ao vivo. Então, eu consigo ajudar o aluno, que é o empresário, dono de uma pequena empresa, em qual etapa que ele está errando. Às vezes ele erra em várias, mas não precisa consertar toda a empresa para ela vender muito. Você tem que achar qual é a etapa que está perdendo produtividade, qual etapa que está sendo muito mal executada, qual etapa que, quando você corrige, as vendas aumentam muito. Então, por exemplo, vamos falar do Aureliano. Aureliano, primeiro ponto, a gente tem que saber se ele sabe quem é o cliente ideal dele, que é a etapa 1, e se o que o cliente ideal quer ouvir, que é a etapa 2. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu já fiz consultoria para várias marcas de escola de idiomas, consultoria e treinamento. IES, Wizard, CCAA, ICBEL. Eu fui consultor, diretor comercial de uma rede de franquias da Wizard, e eu tive 2 franquias, fui sócio de 2 franquias da Wizard. Vou dizer o seguinte, isso vale que eu vou falar para todo mundo. Se você olhar, Aureliano, todos os seus alunos de escola de idiomas, você vai ver que existem perfis diferentes, públicos diferentes buscam estudar, aprender inglês. A criança que a mãe quer que alfabetize junto com o inglês, tem um adolescente que quer aprender inglês para jogar videogame, para curtir uma música das bandas que ele gosta, que cantam em inglês. Tem o jovem que quer entrar no mercado de trabalho e quer estar mais preparado para conseguir um emprego. Tem o profissional que percebe que quando aprender a falar um idioma vai ter maior crescimento profissional. Tem um empresário ou o profissional que quer falar o idioma inglês para poder fazer cursos online em inglês para beber na fonte dos maiores especialistas do mundo. Tem pessoas que querem aprender inglês para poder viajar pelo mundo. Tem pessoas que querem aprender inglês para viver em outro país. Então, percebam que dentro do segmento de escola de idiomas tem diversos mercados, diversos perfis diferentes de clientes que têm necessidades diferentes. E aí a grande sacada é você, Aureliano, entender qual desses segmentos você quer atender, porque cada segmento tem um conjunto de necessidades diferentes. Cada perfil desse quer comprar por uma razão diferente, porque os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Ok? Então, primeiro ponto, você tem que entender quem é o cliente ideal. Porque quando você entende quem é o cliente ideal, você vai para a etapa número 2, você entende o que ele quer ouvir para comprar. E aí, quando você entende o que ele quer ouvir para comprar, você cria toda uma comunicação baseada no que o cliente quer ouvir para comprar. No seu site, nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, na fachada da escola, no atendimento ao telefone da recepcionista, no atendimento da vendedora, no script de venda, no e-mail, em todo local, na comunicação via WhatsApp, em todo local, você vai adaptar a comunicação para que o cliente que você escolheu atender, o cliente ideal que você escolheu, perceba que toda e qualquer comunicação que você fale, você foca nele. Não quer dizer que você só vai focar nesse cliente ideal. Por exemplo, o cliente ideal, o meu cliente ideal, são donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm uma equipe pequena. Eu me especializei nesse porque ele aumenta a venda muito rápido quando ele faz o que eu oriento ele fazer. Tanto que eu dou garantia de resultado. Se as vendas não aumentarem em 90 dias e ele tiver feito o que eu orientei, eu devolvo o dinheiro dele em dobro. Ok? Porque eu garanto que funciona. Isso, o Isaac comentou ali, omnichannel. Não, Isaac, isso não é omnichannel. Omnichannel é você atender o cliente usando todas as estruturas.
Então, vamos lá. O que é Omnichannel? Omnichannel, o cliente compra pela internet e pode buscar na loja. Compra na loja e recebe na sua casa. Compra por telefone e recebe na sua casa. Compra por telefone e vai buscar na loja. Omnichannel é você usar todos os canais para compra e venda, para comunicação. Não é isso que eu estou falando. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um aluno do VT7, ele tem um curso profissionalizante online. Só que é o seguinte, ele não estava conseguindo aumentar as vendas. Como eu dou mentor, eu ensino no VT7, eu ensino num dia, ao vivo, o que o aluno tem que fazer. E dias depois, todos os alunos trazem as suas dúvidas. Eu faço uma mentoria para explicar como o aluno tem que aplicar aquela técnica na empresa dele. Eu ensinei sobre o cliente ideal. Aí um aluno meu teve dificuldade, Sérgio, eu estou usando a técnica de cliente ideal, mas não gerou resultado. Eu falei, cara, vamos lá, deixa eu abrir o seu site. Ele tinha mais de 100 cursos online. Aí, quando eu abri o site dele, logo assim, na primeira dobra é aquela parte do site que mostra quando você abre sem mexer no site, sem subir o site. Na primeira dobra tinha um curso de todo que eu nunca tinha ouvido falar. A foto de dois caras de cabeça branca, tipo 2 homens em torno de 60 anos, com chapéu de engenheiro, com aquele capacete de engenheiro. Aí eu falei, cara, deixa eu fazer uma ideia. Quantos alunos você tem? Eu tenho 1.000 alunos. Não, tenho 100 alunos, 100 alunos. 100 cursos e 100 alunos. Mostra que o cara está vendendo pouco. Falei, quem é o seu cliente ideal? Todo mundo que quer aprender uma profissão. Falei, não é todo mundo. Faz o seguinte, puxa no teu sistema, ele tinha sistema, graças a Deus, puxa a data de nascimento dos seus alunos e diz qual é... Não, primeira dobra é na parte de cima. Quando você abre um site, o que você vê? Aquilo é a primeira dobra. Sem você precisar correr o site para ver o restante do site. Aí eu falei, diz para mim qual é a média de idade dos seus alunos. Ele falou que de 100 alunos, 80 alunos tinham entre 20 e 30 anos. Falei, cara, então e 95% eram homens. Falei, o seu cliente ideal é homem de 20 a 30 anos, representa a maior parte do seu público. Então, se o seu cliente ideal, mesmo que você tenha uma comunicação errada, gerada, mesmo que você tente vender para todo mundo, 95% dos seus alunos são homens e 80% dos alunos têm de 20 a 30 anos. Então, o seu cliente ideal são homens de 20 a 30 anos. Isso é uma análise sociodemográfica que eu ensino nos meus alunos. É a primeira análise para você entender quem é o seu cliente ideal. Falei, cara, se um garotão de 20 a 30 anos chega aqui no teu site e vê 2 caras de 60 anos, cabeça branca, de chapéu, de capacete aqui de engenheiro, capacete de obra, vão dizer, cara, esse curso é para velho. Que para quem tem 20 e 30 anos, quem tem 60 anos é velho. Pô, isso aqui é curso para velho, não serve para mim, não. E os cursos dele não eram todos cursos de construção civil que era obrigado a usar capacete. Quem quer curso em outra atividade vai ver aqui capacete de obra. Ah, isso aqui é só curso para construção civil. Você está expulsando. Tira esses caras de cabeça branca e põe lá 2 garotões de 20 a 30 anos, que refletem o perfil do seu cliente ideal. E põe 2 caras, né, bem apresentados, 2 jovens, beleza. Aí depois, na semana seguinte, Sérgio, eu botei, mas ainda não está tão bom, não. Quando eu fui analisar, ele tinha botado a foto de 2 garotões bonitos, mas 2 garotões russos, dinamarqueses, suecos. Os garotões brancos de olho azul, lourinho, lourinho, lourinho. Eu falei, cara, tu quer vender curso para a Suécia? Esses 2 caras aí não representam brasileiro, pô. Tem que botar 2 caras com cara de brasileiro, para o cliente ideal se conectar. Põe um negão, põe um moreno, põe um pardo, que nem eu, né? Põe um de várias etnias, de várias raças, mas que combine com o brasileiro, pô. Põe 2 caras, olha na rua, sai aí na rua, na sua cidade, e vê qual o perfil combina mais. Mas tem que ser 2 caras que representam. E por que você está botando esse curso aí que eu
Eu nunca ouvi falar, porque foi o primeiro curso que eu fiz há 30 anos atrás, eu tenho uma relação emocional. Eu falei, tira essa merda daí, qual o curso que você mais vende? Curso tal. Eu falei, tem que colocar aí o curso que você vende mais, que tem mais procura. Então, perceba, o site do cara não combinava com o cliente ideal dele. E quando ele botou uma foto de dois garotões de 20 a 30 anos, bem arrumados, descolados, que combina com o cliente ideal, com a idade do cliente ideal, com a aparência do cliente ideal, botou o curso que mais vende, e não só fazer isso, entendeu? E outra coisa, ele dizia o seguinte, a chamada lá do site era, torne-se um profissional de sucesso, fazendo os nossos cursos. Essa era a chamada dele. Mas o cliente ideal dele de 20 a 30 anos, o que doía nele, o que incomodava, ele queria focar em conseguir um emprego que pagasse bem. Então eu falei, cara, troca essa promessa, tira a promessa, seja um profissional de sucesso e seja mais específico. Põe lá uma mensagem tipo, conquiste um emprego melhor que pague o salário que você merece. Tipo assim, que falava exatamente para o que o cliente quer ouvir. Para você vender muito, você tem que entender quem é o cliente ideal e o que ele quer ouvir para comprar. Então, primeira dica para a escola de idiomas e loja de perfume. São as duas perguntas que eu estou respondendo aqui. Aí vamos para a etapa 3, que é a atração. Como eu sei se a atração é um problema ou não? Então vamos lá. Se na sua empresa você recebe várias ligações ao dia, vários e-mails ao dia, várias pessoas entram na sua loja, ou se você aborda e a pessoa, potenciais clientes, e esses clientes deixam você falar, isso quer dizer que a sua atração está funcionando. O seu maior problema não é a atração de clientes, olhando assim de longe. Porém, se ninguém liga para você, se você faz ações e ninguém liga, se você faz postagem nas redes sociais e ninguém interage, se você manda mensagem no WhatsApp e ninguém te responde, se você liga ou visita as empresas, as pessoas, ninguém te dá atenção. Se essas coisas acontecem, você está com um problema na atração. E aí você tem que corrigir a atração de clientes. E, normalmente, se a sua atração está ruim, tem duas situações. Situação número 1, você pode estar fazendo ações, mas você não está fazendo uma comunicação de acordo com o que o seu cliente ideal quer ouvir. Então, você está fazendo ações, mas você não está conseguindo conectar o seu cliente ideal. Por isso, ele não tem interesse. Por exemplo, esse meu aluno, ele tinha um site que comunicava errado e ele fazia anúncios nas redes sociais, anúncios pagos. Mas, ninguém se conectava, porque ele falava coisa errada. É como se ele falasse alemão e o cliente dele só entendesse português. Não adianta, não ia conectar. A comunicação dele era fria, não gerava valor. Então, problema número 1, na atração, você não está conseguindo conectar o cliente ideal. Problema número 2, tem um monte de empresas que quando eu pergunto, cara, você faz ação de atração? Faço. O que é que você faz? Eu posto nas redes sociais e mando mensagem no WhatsApp. Mas, gente, postagem nas redes sociais, se você não anuncia, não é pago, poucas pessoas veem. Então, você não vai vender, a sua venda não vai aumentar. Você não vai atrair mais clientes. Ok? Ou então, Sérgio, eu mando mensagem no WhatsApp. Aí, às vezes, tem um grupinho, uma lista de transmissão com 100 pessoas, ele fica só assim, compre. Pô, não vai. Para você atrair clientes, você tem que aumentar pessoas, você tem que aumentar a quantidade de pessoas que são impactadas pelo seu produto ou seu serviço. Então, por exemplo, se em uma semana você mandou uma comunicação qualquer, você conseguiu contato com 100 pessoas, na semana seguinte você tem que fazer com 120, na outra semana com 150, na outra com 200. Você tem que... É a mesma coisa que montar uma loja, abrir uma loja numa rua que não passa ninguém e querer que mais pessoas entrem. Não vão. Se você abrir uma loja numa rua que não passa ninguém, você tem que fazer ações para trazer clientes para dentro da tua loja. É que nem alguém que monta uma loja num shopping e põe num corredor que não passa ninguém. Você não vai conseguir
aumentar suas vendas? Se ninguém passar na frente. Se você tem uma loja em shopping, você tem que... Por exemplo, tem um voltinho aqui, sou gerente de uma loja de brinquedos dentro de um shopping. Cara, um grande erro de quem tem loja em shopping é depender do público do shopping. Se ninguém está indo naquele shopping ou se ninguém está passando no corredor, você tem que fazer algumas ações para trazer clientes de fora do shopping para a tua loja. Então, vamos lá, vamos voltando aqui. A resposta que eu estou dando aqui para o dono de uma escola de idiomas e dono de uma loja de perfume. Então, olha lá, você pode estar errando em entender quem é o seu cliente ideal que ele quer ouvir. Você pode estar errando na atração de clientes. Se você atrai ninguém, o problema está na... O maior problema está na atração. Não adianta focar na conversão, como aumentar a conversão. É muito comum. Você sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, às 23 horas, às 11 da noite, todo dia, toda noite, de segunda a sexta-feira, eu faço mentoria ao vivo aqui com empresários. Eu chamo sempre um empresário, alguém que está aqui no Instagram, e coloco ao vivo. E muitas vezes eles falam, Sérgio, eu estou com problema de conversão de venda, eu estou convertendo pouco. Aí, quando eu faço perguntas, eu descubro que o maior problema desse empresário não é a conversão, é a atração. Ninguém procura ele, então não tem nem como validar se a conversão está boa, está ruim. Ele não tem com quem falar. Ok? E vou dizer mais, 70% a 80% dos meus alunos entram nos meus treinamentos achando que o problema que ele tem é o real e não é. Quando eu pergunto aos meus alunos, cara, qual o problema? Quando o aluno se inscreve no 97, ele preenche um relatório para que eu entenda o problema do aluno. Eu falo, qual o maior problema? Ele diz lá qual o maior problema dele. E eu mostro para ele que 70% a 80% das vezes o maior problema não é o que o aluno acredita, é outro. Só que se ele não sabe qual é o problema real dele, ele não consegue corrigir. É a mesma coisa que a pessoa está com uma dor, chegar no médico, o médico fala, onde é que está a dor? Não sei, está doendo, mas eu não sei onde é. Entendeu? E tentar descobrir sem fazer exame. Então, a maior parte dos donos de pequenas empresas não sabem onde está o erro deles. E se ele não sabe onde está o erro, ele não sabe como corrigir. Por isso que a venda não aumenta. Por isso que tem um monte de empresário que trabalha a beça, tem bom produto, tem bom serviço, trabalha e não consegue aumentar as vendas. É porque ele não sabe onde está o problema. Se ele não sabe onde está o problema, ele não sabe como resolver o problema. Por isso a mentoria é importante. No meu caso, eu ensino o método e ensino a colocar o método em prática. Eu ensino o meu aluno, o empresário, a entender onde é que está o problema dele. E isso gera toda a diferença. Por isso que os meus alunos brincam que eu sou bruxo, falam que eu sou feiticeiro, que os meus treinamentos parecem mágica, que é só fazer o meu treinamento, só assistir a aula, é só botar o método em prática que as vendas aumentam. Parece mágica. Parece mágica? Não, pô, é o método que funciona, que gera resultados, entendeu? Então, vamos lá. Voltando aqui, a escola de idiomas e a loja de perfume. Se você sabe quem é o cliente ideal e se você atrai várias pessoas, se você, sei lá, todo dia você conversa com 4 pessoas, não vende para ninguém, fala com 4 pessoas, vende para uma. Talvez o problema seja na sua conversão. E aí a gente tem que analisar a sua conversão, é quando você apresenta seu produto ou seu serviço, né? Faz a apresentação de vendas para o cliente e a maioria não compra. Se isso está acontecendo, o problema está na conversão de vendas. Mas, geralmente, para resolver a conversão de vendas, tem um checklist. Vamos lá, número 1. Você tem que saber se você está falando a etapa 2. Se você está falando que o seu cliente ideal quer ouvir. Porque é o seguinte, a maior parte das pessoas pensam que os clientes querem comprar produtos ou serviços, mas o cliente não quer comprar produto ou serviço. O cliente não quer comprar, o cliente quer resolver a dor dele. Todo cliente, o cliente de todo mundo que está aqui, tem alguma situação ruim que ele quer resolver e, por não resolver essa situação ruim, por vivenciar uma situação ruim, uma necessidade, um problema qualquer, essa situação ruim gera dores emocionais ou psicológicas, gera frustração, chateação, desânimo. Então, vamos lá. O que eu chamo de dor?
Dor representa uma situação ruim que o seu cliente ideal vive hoje, que gera frustração, chateação, algumas dores emocionais dele que você consegue resolver com o seu produto. Por exemplo, o meu cliente ideal, que é dono de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm equipes pequenas, eles têm uma dor do imposto alto. Alta carga, pagar muito imposto é uma dor dele. Eu não consigo resolver essa dor. Eu não tenho como mudar as leis. Apesar de concordar que os impostos são altos, mas eu não tenho como mudar essa lei. Então, eu não falo isso. Essa é uma dor que eu não consigo resolver. Mas o meu cliente ideal, ele tem algumas dores, que é trabalhar muito e levar pouco dinheiro para casa. Trabalhar muito, vender pouco e não poder dar o conforto que a família merece. Olhar, a casa não é a casa dos sonhos, o carro não é o carro dos sonhos, os filhos não estudam na melhor escola. Essa é uma dor que eu posso resolver. Porque quando os meus alunos, os empresários entram no meu treinamento, eles aprendem a vender rápido, a venda deles aumenta. Quando a venda deles aumenta, com o dinheiro ele fica mais feliz. Mora numa casa melhor, tem um carro melhor, os filhos estudam numa escola melhor. E aumentar as vendas não é só dinheiro. Porque quando vende mais, ganha mais dinheiro, a autoestima melhora, eles se cuidam mais, se vestem melhor, se alimentam melhor, ficam mais felizes, a pele fica mais bonita, fica menos estressado, consegue cuidar, ser mais atencioso com o marido, esposa, namorada, namorado, se cuida melhor, fica mais paciente, dorme melhor, passeia mais, porque quando as vendas aumentam, não é só dinheiro no bolso, é um conjunto de vantagens que o empresário tem. Então, eu falo que eu resolvo essa dor, esses problemas dos meus clientes, porque eu resolvo essa dor que eles têm, ok? Então, vamos lá. Quando o cliente procura você para comprar um produto ou serviço, ou quando você procura um determinado cliente e ele aceita conversar com você, ele não quer comprar seu produto ou seu serviço. Ele quer resolver o problema dele. Ele quer resolver a dor dele. Mesmo que ele não consiga explicar dessa forma que é uma dor, mas ele tem dor. Então, chegou o cliente está na tua frente. Se você começa a falar direto do seu bem, olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa loja, seja muito bem-vindo à nossa empresa, à nossa clínica ou à nossa escola. Cara, deixa eu falar do meu produto ou do meu serviço. Quer ver um exemplo aqui? A Williana está aqui, estética. Cara, as clínicas de estética cometem muito. Não sei se você sabe, eu já treinei mais de 600 clínicas de estética pelo Brasil. As 3 das maiores redes de estética e emagrecimento do Brasil são minhas clientes. A mulher que é a cliente ideal, a mulher que está com sobrepeso ou que não está se sentindo bonita, procura uma clínica de estética. Aí a avaliadora faz o seguinte: olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Cara, nossa clínica oferece isso. Começa a falar do produto, do serviço. Aí a cliente fala assim: nossa, que clínica mercenária, nem está preocupada comigo, só está falando dos produtos dela. Nossa, ela só está preocupada em vender. Ela nem tá preocupada comigo. E aí, quando eu fiz treinamento para essa, eu ensinei que o foco não é produto. O foco é na pessoa. Então, agora, para qualquer segmento, para a escola de idioma, para a loja de perfume, para todos os empresários que estão aqui, você tem que focar não no seu produto. Você tem que focar no seu cliente. Você tem que ter um conjunto de perguntas para fazer o cliente falar das dores dele. Se você já sabe quais são as dores que o cliente tem, pergunta sobre, vem cá, o que está acontecendo com você? O que levou você a vir aqui hoje? Conta para mim. O que esse problema está impactando na sua vida? Que outras pessoas estão sendo impactadas nesse problema? E como você já sabe quais são as dores do cliente, você faz perguntas sobre as dores. Por exemplo, bem, seu cliente, muitos dos nossos clientes que nos procuram têm esse problema. Me diga o seguinte: isso está acontecendo com você? Se você sabe onde são as dores do cliente, você pergunta ao cliente: está acontecendo sim, acontece isso. Vamos lá. Se você começa a conversar com o cliente e falar das dores e problemas dos clientes, ele vai perceber que você é especialista no problema dele.
E aí ele vai perceber que se você é especialista do problema dele, se você fala do problema dele de uma forma mais clara que ele mesmo falaria, ele percebe, caramba, essa pessoa, esse cara é especialista dos meus problemas. Se esse cara sabe o que eu estou passando, se ele é especialista no meu problema, ele também é especialista na solução do meu problema. Caramba, achei a pessoa certa para me ajudar. E quando o cliente percebe que você é especialista no problema e na solução do problema dele, aí ele confia em você, ele fica querendo comprar com você. Mesmo você tendo concorrente com preço menor, mesmo você tendo concorrente mais famoso e mais conhecido que você, o foco não é no seu problema. Por exemplo, a Val que está aqui, ela é dona do Cantinho Docinho, que é uma loja... Me lembra aí, Val, é uma loja de doces ou é uma cafeteria que vende doce? Eu não lembro. Pra você entender, olha só, eu tenho uma aluna do VT7 também, que ela fabrica, ela e o marido dela, ele é chefe, formado em gastronomia, eles fabricam bolo de pote e pão artesanal. A Val tem uma loja de brownie. Acho que eu já te contei isso, né, Val? Aqui numa live. Eles vendiam pela internet, pelo WhatsApp. Vendiam pelo WhatsApp e contratavam um motoboy para entregar o bolo de pote e o pão artesanal. Eles vendiam um pouco. E eu ensinei a eles, eles foram vender na rua. Olha só o que eles fizeram. Eles foram para a rua com um uniforme de cozinheiro, com, né, sabe aquele camisão, aquele blusão de cozinheiro, né, que dobra de lado, assim, fecha de lado, uma boinazinha de cozinheiro para mostrar ser asseado, uma cestinha bonitinha, cheia de bolo de pote e pão. E quando eles abordavam as pessoas, olha os scripts que eu ensinei eles a montar. Olha só o estudo do cliente ideal. Com o tempo, eles foram percebendo que entrar em loja pequena, as pessoas davam mais atenção do que entrar em loja grande. Abordar mulher dava muito mais resultado do que abordar homem. Eles foram testando e entendendo o cliente ideal. E quando eles chegavam na loja, eles usaram esse script. Eles abordavam mulheres em lojas pequenas, ele falava assim, bom dia ou boa tarde. As pessoas olhavam. Aí olhavam que eles estavam de uniforme e já prendia a atenção e sabia que era para vender alguma coisa. E normalmente as pessoas já ficam preparadas para, tipo assim, quer comprar aqui um bolo de pote? Não! Então não podia oferecer comprar. Aí eu criei um script. Eles chegavam, olá, bom dia. As pessoas olhavam. Olá, bom dia. Você sabia que chocolate e doce de leite leva alegria diretamente para o coração? Pessoal, hã? Que é uma resposta que as pessoas não sabem, não tem resposta pronta. Hã? Doce de leite leva alegria direto para o coração. E as pessoas começavam a rir. Rir, né? Não tem o que responder. Sério, quando você morde um bolo de pote de doce de leite, ó, ele vai direto para o coração. E não importa se você está cansado, estressado, dá uma alegria na hora. Quem está precisando de alegria aí? As pessoas, eu estou precisando de alegria. Quem está precisando de disposição? Eu. Então, olha só. Olha aqui o meu bolo de pote. O bolo de pote, quando você morde, já dá um astral. Por quê? Porque o açúcar dá um astral incrível. Vamos lá. Eu vou te ajudar a ter alegria agora. Você quer um bolo de pote só ou já quer aproveitar e levar o conjunto com 5 para garantir a semana toda? Cara, isso fez eles aumentarem as vendas abertas. Todos os dias que eles iam para a rua, eles vendiam toda a produção deles. Ah, lembrei o nome da aluna, é Lohane. Ela foi de umas 2 turmas atrás do VT7. Deu para entender? Ela não começava falando os ingredientes do bolo de pote, focava na pessoa, levar alegria, levar entusiasmo. Isso fazia toda a diferença. Então, voltando aqui, a resposta para o Aureliano, como aumentar as vendas da escola de idiomas, e a resposta da Multishop, como aumentar as vendas da loja de perfume. É seguir essa estrutura aqui. Você tem que saber qual é o processo que você tem que melhorar primeiro. O problema está em entender o cliente ideal, o problema está saber o que o cliente ideal quer ouvir, ou o problema está na atração, ou o problema está na geração de valor, ou o problema está na eliminação de objeções,
ou o problema está no fechamento. Então, um desses momentos, então isso vale para todo mundo que está assistindo aqui agora. Se você não sabe qual etapa do processo de vendas está mais prejudicando você, você tem dificuldade de aumentar as suas vendas. Então, o primeiro passo é analisar o seu processo comercial para entender onde é que o erro está acontecendo. Aí primeiro você melhora uma etapa.